Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre transferência de veículo de proprietário falecido. Como é procedido o inventário extrajudicial? O inventário é um processo que sucede à morte, no qual se apuram os bens, os direitos e as dívidas do falecido para chegar à herança líquida, que é o que será de fato transmitido aos herdeiros. O inventário pode ocorrer de duas formas: extrajudicialmente ou judicialmente. No primeiro caso, ou seja, o inventário extrajudicial, é feito em cartório e é muito mais rápido, podendo demorar apenas 1 ou 2 meses. A lei que instituiu o inventário extrajudicial é a de número 11.441 de 2007. Por ser mais rápido e menos custoso, o inventário extrajudicial é o procedimento mais recomendável quando não há impedimentos. Não pode haver filhos menores, deve ser de forma amigável e o falecido não pode ter deixado testamento. Vamos ver a seguir os principais passos da realização dessa modalidade de inventário, o inventário extrajudicial. Escolha do cartório e contratação do advogado. Os primeiros passos do inventário são a escolha de um cartório de notas, onde será realizado todo o procedimento e a contratação de um advogado, que é obrigatória e pode ser comum ou individual para cada herdeiro ou interessado. Nomeação do inventariante. A família deve nomear um inventariante, que será a pessoa que administrará os bens do espólio, ou seja, o conjunto de bens deixados pelo falecido. Ele ficará responsável por encabeçar todo o processo e pagar eventuais dívidas, por exemplo. O inventariante costuma ser a esposa ou filho. Levantamento das dívidas e dos bens do falecido. Após o início do processo, o tabelião levanta as eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Todas as dívidas devem ser quitadas com o patrimônio do falecido, até que os débitos se esgotem ou até o limite da herança. Para verificar a existência ou ausência de pendências, o cartório reúne as certidões negativas de débito, documentos que atestam que o falecido não deixou dívidas em quaisquer esferas públicas. É preciso reunir também as dívidas com credores particulares. Se elas não forem declaradas, podem acabar aparecendo. Além das dívidas, a família deve informar todos os bens deixados pelo falecido para que sejam reunidos pelo tabelião ou pelo advogado. Os documentos de posse atualizados, como matrículas de registro de imóveis, o documento único de transferência do e dos carros, etc. Se não houver irregularidades sobre os bens, como ônus ou ausência de algum registro, o procedimento é bem simples.
pagamento do imposto. Para que o processo do inventário seja finalizado e oficializado no cartório, é preciso pagar o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é o ITCMD. É um imposto estadual cuja alíquota varia de estado para estado, podendo chegar a até 8%. O inventariante, com o auxílio do advogado ou tabelião, deve preencher a declaração do ITCMD no site da Secretaria da Fazenda do seu estado. O documento funciona como um resumo dos bens deixados, dos herdeiros envolvidos e dos valores a serem pagos. Por isso, nesta fase, a divisão de bens já deve ter sido acordada com a família. Os registros e certidões negativas devem ter sido providenciados e as informações sobre os herdeiros e a partilha devem ter sido reunidas. O imposto é calculado sobre o valor venal dos bens. Por isso, no preenchimento da declaração do ITCMD, são informados os valores de mercado de cada bem. Após preenchida a declaração, o sistema emite uma guia de recolhimento do imposto para cada herdeiro, já com o valor que cada um deve pagar. Divisão dos bens. Como o inventário extrajudicial parte do pressuposto de que os familiares concordam com a forma como foi feita a partilha, a função do advogado e do tabelião é apenas de explicar à família quais são os direitos de cada herdeiro, que fica explicitado na declaração do ITCMD. Encaminhamento da minuta. Com a declaração do ITCMD finalizada e todos os documentos reunidos, o cartório ou o advogado envia a minuta da escritura, que é um esboço do inventário, à Procuradoria Estadual. Em muitos casos, os cartórios entregam o serviço pronto para o advogado só assessorar o procedimento, mas alguns advogados se empenham e fazem a minuta também. A Procuradoria então avalia as informações, conferindo sobretudo as declarações dos bens do espólio e seus valores para que não haja erro no cálculo do imposto, e autoriza a realização da escritura do inventário. Esse processo demora cerca de 15 dias. Alguns estados, no entanto, como é o caso de São Paulo, já não exigem mais o envio da minuta para aprovação quando a escritura for lavrada em um cartório do estado. Feito o inventário, os bens deixam de ser dos mortos e passam a ser dos herdeiros, que devem ir aos respectivos cartórios e registrar a posse dos bens. A certidão do inventário, portanto, deve ser apresentada ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, para a transferência de propriedade de veículos, e às repartições públicas e empresas para regularizar a nova propriedade do titular dos bens, direitos e ações. Prazo. Segundo o artigo 983 do Código de Processo Civil, o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 dias a contar da abertura da sucessão, ou seja, do falecimento. Existem também prazos para o pagamento do ITCMD que variam de acordo com o estado.
Em São Paulo, por exemplo, se a declaração do ITCMD não for feita dentro de 60 dias após a data do óbito, o imposto é calculado com um acréscimo de multa equivalente a 10% do valor do tributo. Se o atraso exceder 180 dias, a multa é de 20%. Tire suas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida, fique à vontade e escreva nos comentários. Iremos respondê-lo em breve. O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do Detran. Acesse canal Fênix Trânsito, Educação e Segurança para o Trânsito.